despesas eleitoralistas do ano de 2009, o déficit subiu de 3 para 9, o que é uma coisa absolutamente imperdoável. Para já estamos a discutir o salário mínimo para 2010. Não fecho a porta a nenhuma medida que nenhum parceiro me proponha. Concessão litoral centro, litoral oeste. Para as famílias, isso vai ser positivo. Algumas famílias, em particular aquelas que têm emprego, têm já sentido no seu dia-a-dia uma melhoria no seu rendimento disponível. A viagem é feita em tempo de campanha eleitoral e foi escolhida por isso mesmo. Se nós queremos aumentar mais as nossas exportações, se queremos dar mais oportunidades às nossas empresas, é absolutamente essencial que tenhamos uma boa rede de transportes. É por isso que Portugal não pode aceitar um destino de isolamento. Nesta zona da Europa, o TGV é uma das mais eficazes formas de ligação entre as capitais. Aumentando agora o salário mínimo para 475 euros, respeitaremos escrupulosamente esse acordo e respeitaremos a evolução nele prevista até 2011. Depois, em 2010, o Primeiro-Ministro fez uma análise, a meu ver, errada da situação. Pensou que a crise não era grave, que não chegava cá, ou se chegasse, chegava mais amortecida, como se um terremoto longínquo só chegasse cá uma pequena réplica. Uma boa notícia de Portugal, afinal de contas, ter sido o campeão do crescimento no primeiro trimestre. Surpresa para muitos que têm dito sobre a economia portuguesa. Alguns deles, nitidamente, a necessitar de mudar de manuais ou fazerem a revisão da matéria dada. Porque, afinal de contas, este país é muito diferente do que alguns acham que ele é. Mas este ano de 2008, talvez seja alguma coisa que a Economist não saiba, porque não vi isso no Outlook que foi publicado, iremos ter um déficit orçamental que é o menor da democracia portuguesa. Eu já disse isso no ano passado. Parece que a Economist não acreditou. Acha que uma parte substancial desta crise se deve a uma má governação de José Sócrates a partir de 2008? Eu acho que sim. Acho que o diagnóstico foi errado e a terapêutica foi errada. O doente tinha uma pneumonia, precisava de antibióticos e a análise que o governo fez foi que o doente tinha uma gripe e só precisava de aspirinas. Bom, sempre a subir. O Sr. Ministro das Finanças avisou, e bem, em outubro de 2010, quando os juros chegassem a 7%, tínhamos de pedir ajuda externa. Depois estão em 10%. Passaram a 8%, passaram a 9%. Bom, e para pedirmos ajuda externa, que o Primeiro-Ministro, a meu ver, gravemente, fez disso um cavalo do atado. Não, nunca pediremos ajuda externa. Portugal não precisa de nenhuma intervenção externa, nem precisa de nenhum FMI, nem nenhum conselho do FMI. Pois eu quero dizer, da minha parte, que eu não estou disponível para governar com o FMI. O senhor conhece bem estes dois homens, José Sócrates e Teixeira dos Santos. Sim. Acha que o ministro Teixeira dos Santos teria recorrido ao FMI se José Sócrates tivesse autorizado? Ou acha que foi o primeiro-ministro que impôs que não se recorresse ao FMI? Eu acho que o ministro Teixeira dos Santos, além de ser professor universitário de Economia e de Finanças, foi, durante vários anos, um excelente ministro das Finanças. E ainda em outubro de 2010, disse uma coisa muito acertada. No dia em que os juros da nossa dívida chegarem aos 7%, nós temos que recorrer. Se os juros chegassem aos 7%, a ajuda do FMI seria inevitável. E não vamos precisar bater à porta, porque eles se encarregarão de imediato de nos contactar e aparecer dizendo que o risco de incumprimento de Portugal é grande e que algo tem que ser feito e nessa altura vão exigir. Então quem é que se deu responsabilidade? Eu tenho de concluir que foi o Primeiro-Ministro que não deixou. Porque o Primeiro-Ministro, de repente, começou a viver num mundo irreal. Uma boa notícia de Portugal, afinal de contas, ter sido o campeão do crescimento no primeiro trimestre. Santos submeteu-se? E Teixeira dos Santos, por solidariedade ou por amizade, ou seja, pelo que for, submeteu. Ele é o homem para isso? Isto é. É claro, essa leitura. Se fosse uma pessoa diferente, podia ter pedido intuição. Fazem aquilo que eu entendo, eu não. O Primeiro-Ministro já se encontra a postos para esta declaração. Vamos então ouvir. Assim fica melhor ou fica melhor assim? Como é que acham melhor?
Bom, parece que ainda estamos na fase de ensaios para a declaração. Fomos aqui apanhados desprevenidos. O Primeiro-Ministro muito descontraído. O Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira, por forma a garantir as condições de financiamento ao nosso país